Queridos, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 37, verso 7. Eu quero falar um pouco hoje sobre processos. Alguns processos da nossa vida são doloridos, mas são necessários para o nosso crescimento e para o cumprimento do que Deus tem para a nossa vida. Nenhuma pessoa aqui dessa terra que queira viver os planos de Deus pode chegar a esse lugar alto sem passar por um processo. O processo é necessário. O processo para todo aquele que quer conquistar o que já foi dado por Deus na eternidade, é obrigatório passar por esse processo. Alguns acabam desistindo, procuram meios mais fáceis de alcançar aquilo que eles acham por bem para suas vidas, mas nem nas nossas imaginações, nem nos nossos melhores pensamentos, a gente pode mensurar o que Deus ele tem preparado para nós. Por isso, para acessar o que Deus tem para a tua vida, você tem que passar pelo processo. Caso contrário, você vai viver os teus sonhos pensando que são os melhores do mundo, os teus projetos pensando que é o melhor projeto que existe, e na verdade o Senhor está dizendo: eu tenho coisa muito melhor para você. É só você passar pelo meu processo. Ezequiel capítulo 37, verso 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Aqui nessa passagem, Ezequiel estava tendo uma visão, chamada de visão dos ossos secos. Ele viu um vale completamente destruído, um vale de sequidão, um vale de ossos, um cemitério. E o Senhor perguntou: Ezequiel, você acha que eu posso ressuscitar este exército? Você acha que eu posso trazer vida a esse vale que não tem vida? E Ezequiel, como estava diante da presença, da glória, ele disse: claro, Senhor, Tu és Deus, Tu pode todas as coisas. E o Senhor disse para ele: então profetiza. Profetiza para que esses ossos, eles recebam vida. E assim fez Ezequiel. Só que a Bíblia diz que durante essa liberação de palavra, houve no vale um barulho, um rebuliço. Esse rebuliço foi o barulho dos ossos que começaram a se mover na terra. Coisa de filme essa visão de Ezequiel. Ossos com ossos que começaram a se bater, começaram a trepidar na terra. A vida de Deus entrou nos ossos e um exército poderoso começou a se levantar. E eu aprendo aqui algumas coisas interessantes. Ezequiel obedeceu a Deus, e o vale que já era terrível se tornou em um cenário de terror, porque aquele barulho intenso fez com que Ezequiel ficasse impressionado com o que estava acontecendo. Ossos se mexendo, vale tremendo. Toda aquela visão pareceu maravilhosa, e no meio desse caos, o profeta
viu que aquilo que estava bagunçado começou a bagunçar mais ainda. Quando Deus vai fazer uma obra na nossa vida e os barulhos começam a acontecer, a coisa que era bagunçada fica mais bagunçada. Porque antes da ordem entrar, tem que haver uma desordem. É por isso que quando Deus vai alinhar a vida de uma pessoa, quando Deus vai movimentar a vida de uma pessoa, quando Deus ele vai erguer a vida daquela pessoa para grandes coisas, Ele começa a mexer na ordem das coisas. Ele começa a tirar coisas do lugar, coisas velhas. Ele começa a mexer no fundo do coração, nas feridas, aonde ninguém vê a sujeira. E Deus começa a tirar tudo para fora. É que nem quando a gente quer doar roupas do nosso guarda-roupa e começa a tirar aquele monte de roupa. E daí vemos que tem roupas que a gente já não usa, roupas que até mesmo já estão desbotadas, roupas que não servem mais. E você se impressiona com o número de coisas que você tem que já não são mais necessárias de estar com você e que você pode passar para frente. Bom, para que haja ordem na nossa vida, Deus tira tudo para fora. Exatamente foi esse cenário que Ezequiel viu. Ele viu esse barulho. Eu particularmente não gosto de mudança. Sei que mudanças são necessárias, mas não gosto de casa bagunçada, de escritório bagunçado, de igreja bagunçada. Eu gosto das coisas no lugar, não gosto de coisa suja. Eu gosto de tudo no seu devido lugar, mas sei que é necessário, muitas vezes, tirar tudo do lugar para limpar, tirar tudo do lugar para descartar aquilo que a gente não usa mais e colocar as coisas que são necessárias. Deus faz isso com a vida da gente. Ele começa a bagunçar a vida da gente. Ele começa a mexer em várias coisas da nossa vida. E sabe por que Ele faz tudo isso? Porque Ele quer tirar aquilo que não é mais necessário para a próxima fase da sua vida. Quando você ora e se coloca nas mãos de Deus, Ele começa a alinhar muitos pensamentos seus, que antes estavam equivocados. E é importante você ter um coração submisso a Deus, um coração entregue ao Senhor, para você passar pelo processo de Deus e entender as próximas fases que Deus quer te levar. Nós tivemos uma grande escola de profetas nesse último final de semana. As pessoas testificaram que o mover dentro da escola era palpável. Pessoas vieram de outros países para participar dessa escola de profetas. E esse mover maravilhoso, as coisas que aconteceram, os milagres, as curas, as ativações, tudo isso foi maravilhoso. Mas Deus me disse, na sexta-feira, antes de eu me dirigir para o local do evento, Deus me disse, agora você está pronto para a próxima fase. Aí, quando Deus diz isso, é algo bonito de se ouvir, mas mexe na estrutura da gente, mexe em situações que já estavam programadas. E eu tenho aprendido a viver de maneira muito dinâmica com Deus, a ouvir a Deus e seguir a sua direção, a estar pronto para viver as mudanças de direção que Ele me orienta. É que nem quando você quer ir a um determinado lugar e você não sabe chegar lá, então você liga o aplicativo, o GPS, para lhe levar até aquele lugar. E muitas vezes o aplicativo ele recalcula a rota. E ele faz você passar por alguns lugares inesperados, lugares até que você nunca passou e você fica até com medo de passar naqueles lugares, mas você vai, porque você sabe, você está indo a um destino. Com o Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver na tua vida realmente, várias vezes vai haver um recalcular de rota. Porque nem sempre, queridos,
aquilo que nós determinamos para a nossa vida está na direção certa de Deus. Nem sempre aquilo que nós destinamos para nós é o que Deus tem para nós. Há uma pessoa que está com uma dor no nervo ciático terrível aqui. Quem é essa pessoa? Levanta a mão. Então Jesus vai curar vocês. E se tem alguém que está aí ao vivo conosco também, Jesus vai curar vocês. Até o final, há uma cura que vai acontecer aqui, está liberada a palavra em nome de Jesus. Se nós estamos buscando algo de Deus e a situação fica mais difícil e desafiadora, saiba que é Deus agindo. Você está firme, mas a coisa parece que está funilando. É Deus, meu irmão. Mas profeta, Deus vai tornar a vida da gente pior? Não, mas Ele vai te processar para o melhor dele. No meio do caos, o profeta viu aquilo. Deus muitas vezes permite um rebuliço na nossa vida, antes de colocar tudo no lugar. Por isso, não peça a Deus para trazer a verdade à tona se você não tem estrutura para suportar essa verdade. Quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente acha um texto poético, de ânimo, motivacional, e glória a Deus por isso, porque é realmente, mas existem verdades poderosas nesse texto. Jesus é o caminho, e Jesus é a verdade. Significa que toda mentira que você está vivendo, quando Deus está fazendo um rebuliço, quando Deus está processando você, toda mentira começa a vir à tona, toda falsidade começa a vir à tona. E eu não falo falsidade apenas de gente distante, eu falo falsidade daqueles que estão perto. Deus começa a trazer à realidade o que você antes não via. A máscara das pessoas começa a cair, as intenções por trás começam a ser reveladas, porque é Deus processando você, é Deus trabalhando na sua vida, é Deus tirando coisas que você não estava vendo, e Ele colocando tudo para fora. Deus mostra o fingimento, Deus mostra a maldade, Deus mostra a inveja, Deus mostra a traição, Deus mostra o engano, Deus mostra os motivos escusos, escondidos por trás. Não peça a Deus para fazer a obra se você não está preparado para ver Ele tirando os entulhos. Casa que se reforma, sai muito entulho de lá. Qualquer projeto, qualquer coisa para ficar boa ou para ficar melhor, tem que mexer. Tem que mexer na estrutura. Tem que mexer nos acabamentos. Para que o novo venha, o velho vai ter que sair. Jesus disse: eu não posso colocar vinho novo em odres velhos. Tem que ser vinho novo em odres novos. Os entulhos vão ter que sair. Puxa, para mim foi uma decepção saber isso. Mas você queria permanecer no engano? Você queria permanecer debaixo da mentira? Você queria que as pessoas continuassem mostrando uma coisa para você que não era verdade? É por isso que Deus, Ele tem revelado tantas coisas para você. E parece que cada coisa que Deus mostra para você, cada coisa que Deus traz à tona, cada entulho, cada carrinho de entulho que sai da tua vida ou que sai da tua casa, parece que é uma bordoada que você leva, é um soco no estômago,
E mesmo que você esteja cambaleando, eu quero dizer para você que Deus está no controle disso. O problema iminente na sua vida hoje pode ser a mão de Deus gerando um livramento. Aquilo que para você pode estar perdido, para Ele está onde deve estar. Por isso não murmure, porque ventos fortes também ajustam rotas. Se Deus não tivesse permitido o casamento balançar, será que você estaria hoje no caminho da fé? Se Deus não tivesse permitido o problema financeiro, será que você estaria no caminho da fé? Porque as pessoas do mundo não se importam muito com isso. Elas podem estar sendo enganadas, ludibriadas pelo inferno, que não estão nem aí, porque estão cegadas, pensando que a vida está boa, apesar de tudo que está acontecendo na vida delas. Quando Jesus aparece na nossa história, quando o conhecemos, nós começamos a ver as coisas como elas são. O engano cai, a mentira já não prevalece mais, e a realidade da vida é estampada diante de nós. Então aí, Deus começa a ajustar todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: quando o rebuliço acabar, quando o trabalho de Deus acabar na sua vida, saiba que Deus, Ele vai deixar apenas aquilo que é realidade. Todo engano vai ser tirado, toda maquiagem vai ser tirada, e a verdade de Deus vai prevalecer na sua vida. Ouça o ruído, haverá restauração no vale, haverá a vida de Deus no vale. Deus está agindo, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Por isso, quero deixar uma coisa clara para você: Deus está trabalhando, ainda que você não veja, não sinta, não entenda, Ele está trabalhando. Não há na eternidade um Deus ocioso ou inerte. Muito pelo contrário, existe um Deus que se move em tempo todo. Jesus disse em João capítulo 5:17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha mesmo quando não estamos vendo. A Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 18, abre a tua Bíblia comigo lá, Jeremias capítulo 18, no verso 3 e 4, eu vou abrir a minha Bíblia aqui também, Jeremias 18, vamos começar do verso 1 em diante. Querido, pergunta para a pessoa que está só, está preparado para as verdades de Deus hoje aqui? O rabacaraba choro coloroboche dele querer bagar. O ramaga choro coloroboche. Jeremias 18, do verso 1 em diante diz: palavra de Yahvé, o Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Eu estou sentindo uma grande unção de Deus aqui.
uma unção de Deus aqui muito tremenda. É a unção do oleiro. É a unção do oleiro que está trabalhando em vidas. É a unção do oleiro trabalhando em corações. Deus está trabalhando. E a primeira lição aqui dessa passagem é: o oleiro não começou a trabalhar porque Jeremias estava vendo. Ele já trabalhava mesmo que Jeremias não visse. O que Deus mostrou para ele é que o trabalho estava acontecendo, a obra estava sendo feita. Uma das canções que mais tem ministrado no meu coração é uma canção em espanhol que diz que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Querido, em todas as coisas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando com quem fica com você. Deus está trabalhando com quem se afasta de você. Deus está trabalhando nos processos de mudança na sua vida. Deus está trabalhando nas decisões que você está tomando. Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando no teu casamento. Deus está trabalhando no teu futuro, no teu destino. Deus está trabalhando com os nãos na tua vida. Deus está trabalhando até quando deixa você de molho. Deus está trabalhando no teu coração. Deus está trabalhando para que você seja um vaso melhor. Essa é a verdade de Deus aqui hoje. Ele está trabalhando. Então para de dizer que Deus não te escuta. Para de dizer que Deus não te ouve. Para de dizer que as coisas estão difíceis. Há um Deus na nossa vida que está trabalhando nesse momento. Há um Deus que diz: pode descansar, pode dormir, porque a alegria vem pela manhã. A alegria eu já estou preparando para a tua vida. Lembra de Pedro? Ele e os seus companheiros de pesca haviam pescado a noite inteira e nada pegaram, a Bíblia diz. Quando chegaram, eles estavam lavando as redes. E Jesus então aparece com uma multidão e começa a ministrar aquela multidão. Quando Jesus aparece na sua praia, você tem que estar lavando as redes. Ou seja, não é porque algo não deu certo que você tem que abandonar por completo. Não é porque as coisas não estão se fechando, o negócio não está acontecendo, você correu a semana inteira para fechar uma coisa e não aconteceu, e você já pensa em desistir. Está tudo tão difícil, eu vou largar isso, eu vou tentar uma outra coisa. A Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes, porque estava se preparando para uma próxima pesca. Querido, talvez essa semana muitos de vocês tenham lavado as redes, porque não pescaram nada, mas estão confiantes, estão com fé de que Jesus vai fazer um milagre na vida de vocês, porque Ele está na praia. Quantos de vocês creem que Jesus está na vida de vocês? Então você vai tentar mais uma vez, amém? Jesus disse assim, Jesus subiu no barco de Simão Pedro e disse: vamos retornar para alto mar. E Pedro, sem entender, obedeceu à instrução do mestre. Queridos, Pedro não estava vendo, mas Jesus já estava mexendo nas águas, Jesus já estava mexendo nas correntes, Ele já estava trabalhando com os cardumes. Quando Jesus disse: lancem a rede, e aquela rede começa a balançar, aqueles peixes começam a brilhar, e aquele mar começa a ficar prateado, as redes começam a ser levantadas, carregadas de grandes peixes. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode ter tido uma semana aonde as redes estão vazias nesse momento, e você pode, ter desanimado um pouco, mas continua crendo, e o Senhor manda dizer para você: ei, o milagre vai acontecer. Eu estou trabalhando nas águas, eu estou trabalhando nas águas, e você vai ter uma pesca extraordinária, uma pesca maravilhosa. Aguenta o processo, lava a rede,
prepara para o próximo dia, prepara para a próxima semana, porque se não deu agora, vai dar na semana que vem. Se não deu tão certo como você preparou, acredite, você tem Jesus na tua vida, você tem o Cristo vivo que muda histórias. Você só precisa hoje, querido, crer que Ele na sua vida vai fazer o extraordinário. Pedro não via, mas o milagre já estava acontecendo. Deus trabalha no silêncio. Jonas orava dentro do peixe, Deus ouvia. Contudo, o Senhor lhe trouxe resposta imediata. E Deus falou com o peixe. Enquanto Jonas orava, Deus movimentava o peixe até a praia. Jonas não via e não ouvia, mas o peixe se movia. Deus pode não lhe trazer uma resposta rápida, mas Ele está se movendo às circunstâncias. Aleluia, aleluia. Há pessoas tão próximas de um milagre de Deus. Esses dias eu estava em Minas Gerais, estava lá em Belo Horizonte, e eu estava lá para a inauguração de uma igreja, a convite de um pastor. E enquanto eu fui tomar o meu banho, o Espírito Santo falou comigo antes da minha live das 18 horas, e o Espírito Santo disse: você vai dizer para as pessoas não desistirem. Ele disse assim para mim: você vai dizer, porque tem pessoas que estão muito próximas de alcançar o seu milagre, mas o diabo está trabalhando para que elas desistam, para que elas abandonem seus projetos, para que elas larguem as suas redes. Querido, eu recebi aquela palavra de Deus e tomei meu banho, me aprontei, já fiquei pronto para o culto, porque eu só ia terminar minha live e ia direto para a igreja. O pastor ia me pegar lá no hotel, e eu comecei a passar mal durante a live. A minha cabeça parece que ia cair para o lado assim, e começou a me faltar água na saliva, sabe? Eu parei de salivar, minha cabeça girava, eu não conseguia mais fechar os meus pensamentos, e um enjoo, uma coisa assim, que eu estou acostumado, é difícil eu me enjoar, é difícil eu ficar gripado ou ter qualquer dor, e naquele dia eu fiquei mal. Liberei a palavra e terminei aquela oração em 14 minutos e alguns segundos. Quando terminei aquela oração, só deu tempo de eu terminar o vídeo ali e me deitar na cama. Ruim mesmo. E cheguei na igreja, fiquei um pouco ali, fui direto no banheiro, me senti mal, e depois consegui ministrar. E eu perguntei para Deus: Deus, por que tanta luta? Por que tanta luta? E o Senhor me disse assim: isso tudo se levantou para que você não liberasse a palavra que eu tinha para os meus filhos. Sabe, querido, muitas vezes você ignora, mas o inferno está, tentando lhe parar. O inferno quer que as pessoas vivam uma vida desgraçada, mas uma palavra de Deus dá um norte para a nossa vida. Uma palavra de Deus muda a nossa história. Uma palavra de Deus, ela nos impulsiona. Uma palavra de Deus pode mudar o nosso destino, pode mudar o nosso dia. Por isso, acredita no que Deus te falou, acredita na direção que Deus te deu. Não é hora de trocar de direção, é hora de você permanecer na direção que Deus te deu, porque Ele está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia. Por isso, 3 coisas aqui para encerrar. Ele já começou a obra. Amém? Você pode dar um amém por isso? Segunda coisa, a obra é boa, porque Deus não faz nada feio, Deus não faz nada quebrado. Deus faz perfeita obra, completa obra. E terceiro, Ele vai completar o trabalho em sua vida.
Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode crer nessa palavra? Ele vai completar a obra na tua vida. Ele vai completar. Aleluia, aleluia. Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Não para de crer, não para de crer, não para de crer, não para de crer. Aleluia. Segura essa palavra como palavra profética para a tua vida. Segura essa palavra como palavra de Deus para você. Aleluia, aleluia. Declare ao Espírito Santo, diga ao Espírito Santo: eu não vou desistir, porque Deus está trabalhando na minha vida. Eu não vou parar, porque Deus está trabalhando na minha vida. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar.